Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o futuro da Lava Jato, os vazamentos de conversas, abuso de autoridade, a suspensão das investigações com o uso de dados do COAF pelo ministro Dias Toffoli. Eu converso agora com o Caio Augusto Silva dos Santos, que é advogado e presidente da OAB São Paulo. Boa noite. Boa noite. E aqui do meu lado também a Dana Elon, que é procuradora da República e ex-coordenadora da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo. Boa noite, Dana. Boa noite. Bom, vamos começar falando exatamente do futuro da Lava Jato. Virou aí alvo de muitas divulgações, o Intercept Brasil, inclusive conversas suas, supostas conversas também teriam sido divulgadas. Isso em alguma medida abala a Lava Jato, as investigações? Olha, primeiramente, Denise, nos mesmos moldes que ocorreram nas Mãos Limpas, na Operação Mãos Limpas na Itália, é comum que uma operação, quando mexe com muitos poderosos, que tem muito poder político, poder econômico, que sempre estiveram abarcados pela impunidade, é normal que mexa com esse setor da criminalidade. Então, ataques contra a operação, contra as pessoas que trabalham na operação, acabam surgindo. Então, é evidente que não deixa de ser um desgaste essas revelações, embora não podemos ter certeza que são verídicos, porque, como já dito por outras autoridades que foram também hackeados, conversas trocadas há mais de 2 anos é muito difícil de se saber o que foi dito exatamente. Então, o ponto mais grave, eu acho que mais importante, foi o ataque criminoso, essa invasão criminosa que foi feita contra autoridades da República que trabalham no combate à corrupção. Agora, Caio, a OAB Nacional está preocupada com a possibilidade de investigações contra os responsáveis pelo Intercept. Então, são duas frentes aí de observação do ponto de vista legal. Na sua avaliação, há alguma irregularidade em conversas vazadas, essas supostas conversas, e depois essas investigações? Penso que caberá às autoridades competentes a apuração da prática ou não de atos indevidos. O que o episódio nos revela é o valor muito importante do sigilo da fonte para a sobrevivência de um Estado democrático de direito. O papel da imprensa livre há de ser levado adiante sempre com o respeito ao sigilo da fonte, que é o que motiva que todos os fatos sejam colocados a juízo da sociedade. Por isso, entendemos que qualquer tentativa de violar esta cláusula constitucional do sigilo da fonte é algo que deve preocupar a todas as instituições democráticas. Mas também é preciso registrar que a Operação Lava Jato trouxe algo muito importante para a sobrevivência do próprio Estado democrático de direito, que é o combate à corrupção. E isso há de ser aplaudido e defendido por todas as instituições, mas com um reconhecimento muito claro que esta operação pertence a uma instituição, que é uma instituição conquista democrática do cidadão, que é o Ministério Público, e que ela não pode ser pessoalizada, e que aqueles que eventualmente estejam envolvidos em atos objeto de questionamento devem ter também a grandeza de reconhecer que, a bem da sequência desse trabalho fundamental, talvez fosse o caso de que a própria instituição, que é composta de inúmeros profissionais com o mesmo gabarito, a mesma competência, pudesse levar adiante os objetivos até então defendidos pela Operação Lava Jato. E aí, procurador, como é que fica esse processo todo? A gente vê que um dos principais alvos da divulgação tem sido agora o procurador Deltan Dallagnol, inclusive com conversas dele, com a esposa, outras conversas particulares, aquela questão das palestras. A senhora vê algum problema em relação a isso, e procedimentos específicos aí no âmbito pessoal? Não, efetivar palestras, dar aula, não há problema algum. A Constituição Federal assegura essa possibilidade. Eu também sou professora, também dou palestras, por vezes pro bono, por vezes remuneradas, que é o nosso trabalho de professor. Recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público já se manifestou, inclusive por representação feita contra o próprio Deltan, e já consagrou essa possibilidade. Agora, é claro que deve ser assegurado a liberdade de expressão, o sigilo da fonte. Agora, para que divulgar conversas particulares? Qual é o intuito? O veículo jornalístico, qual que é a principal função? É informar, trazer informações
para as pessoas. Agora, qual o interesse da sociedade saber se o operador A ou B do direito dá palestras, se ele cobra, se ele não cobra? Então, isso denota que está indo além do dever e da vontade de informar. Mas me parece que sim, que é um objetivo de atacar os operadores da Lava Jato para, de alguma forma, enfraquecer a continuidade das investigações. Então, e ainda no âmbito dessa possibilidade de enfraquecimento da Lava Jato, nós tivemos aí o avanço das discussões no Congresso em torno das 10 medidas anticorrupção, que se colocou também a punição ao abuso de autoridade. Então, muita gente viu por aí uma tentativa de coibir determinadas atitudes dos integrantes mesmo da Lava Jato. E agora, a decisão do ministro Supremo Dias Toffoli de não permitir, suspender as investigações que envolvem dados do COAF. Tem todo o procedimento jurídico, mas esses pontos específicos trazem uma preocupação maior? Muita preocupação. As instituições que mais podem contribuir com o avanço do combate à corrupção e também com o retrocesso é o Supremo e o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, evidentemente, poderá votar leis que favoreçam o combate à corrupção ou não, que haja um retrocesso nesse combate. E o Supremo também. Então, essa decisão do ministro Dias Toffoli, eu acredito que ele não tenha parado para pensar todos os efeitos que vão ser ocorridos. Por quê? Porque o COAF ele é um conselho que trata de fiscalização. Ele não investiga ninguém, ele apenas fiscaliza. Ele foi criado na Lei de Lavagem de Dinheiro em 98 e a função do COAF é detectar operações financeiras, sim, operações financeiras atípicas, com indícios de eventual ato ilícito e remeter para as autoridades. Essa é a função do COAF. Se o ministro Toffoli impede que o COAF cumpra a sua função, ele simplesmente revogou a Lei de Lavagem de Dinheiro, artigo 19, e ficou um órgão sem finalidade alguma. E isso, de fato, vai repercutir no combate à corrupção, porque o Brasil é signatário de acordos internacionais, faz parte de vários organismos internacionais, como o GAFI, o Grupo Egmo, que quem trabalha no combate à lavagem de dinheiro sabe como é importante essa troca de informações, esse intercâmbio. E sem que o COAF, não só o COAF, a decisão do ministro Toffoli também impede que a Receita Federal comunique às autoridades. Então, isso é um grande retrocesso. E não pega só as investigações como as que a Lava Jato está levando à frente. Tem a questão de outros crimes também, doutor Caio. A abrangência é muito grande e, no primeiro momento, acaba interrompendo as investigações que envolvem o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Penso que é uma discussão fundamental que há de ser enfrentada pelo Supremo. Há uma ótica que todos nós que temos preocupação com o combate à corrupção, com a punição adequada daqueles que se desviam dos caminhos, que é o estabelecimento de uma segurança jurídica. A decisão que no momento suspende não está a impedir o prosseguimento das investigações após a autorização judicial. A preocupação maior é a sequência de investigações que venham a ser anuladas posteriormente em razão da eventual ausência de autorização do Poder Judiciário. Por isso, entendemos que é prudente que o Supremo Tribunal Federal o quanto antes se manifeste para que, de uma maneira a estabelecer uma segurança jurídica, as investigações possam prosseguir sob o palio adequado da autorização do órgão que foi criado como responsável para dizer o direito no Estado democrático, que é o Poder Judiciário. Agora, procuradora, no caso da Lava Jato, as investigações, elas tinham essa autorização prévia? Então, quando usava dados do COAF? Então, como funciona? O COAF, várias entidades e órgãos têm o dever legal de prestar informações, de abastecer o COAF. Não é que o COAF sai fiscalizando, não é assim. Então, bancos, seguradoras, casas de câmbio, as próprias CVM têm que abastecer o COAF quando detecta alguma suspeita de irregularidade. Tem alguns limites, inclusive, de transações acima dos quais já tem que fazer esse comunicado. Isso, exatamente. Então, essas informações são encaminhadas para o COAF através de um próprio sistema e o COAF gera relatórios. Muitos desses relatórios são automáticos. É o próprio sistema que gera e, às vezes, os analistas entram quando é um pouco mais complexo. Quando ele detecta alguma possível operação atípica,
ele tem que remeter para a Polícia Federal, estadual e para o Ministério Público. É determinação legal. Como é que chega na prática? Nós recebendo essa comunicação, vai ser analisado previamente se tem algum substrato, se há uma possível lavagem de dinheiro. É feita análise se aquela pessoa está envolvida em algum crime antecedente, que tem que ter um crime antecedente para ter uma lavagem. Diante disso, qual que é o próximo passo? Pedir judicialmente uma quebra de sigilo fiscal e bancário. Então, não dá como para pedir a quebra antes. Tem que ter elementos para você pedir uma decisão de afastamento de sigilo bancário ou fiscal, tem que ter elementos robustos. Nós não podemos sair pedindo a quebra de todas as pessoas. Então, por isso que esses órgãos, COAF e Receita, eles são fundamentais para iniciar uma investigação. Então, todas as investigações em andamento que nós temos de lavagem, eu falo de modo geral, elas sempre são acompanhadas depois de uma quebra judicial. Então, a questão é submetida ao judiciário, mas não tem como ser submetida antes. No caso de Flávio Bolsonaro, houve aquelas transferências, os depósitos todos, no âmbito de uma outra investigação na Assembleia do Rio, é que se detectou que tinha essas operações. Então, agora foi a pedido dele que foi avaliado esse caso. Agora, a sua atuação hoje é exatamente nisso, é pegando crimes financeiros. Exatamente, eu trabalho já há vários anos. Então, mas agora é a 6ª Vara Criminal, que é especializada em crimes contra sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Exatamente, porque não é fácil investigar crimes contra o sistema financeiro e lavagem. Tanto que nós temos varas especializadas, juízes especializados, promotorias e procuradorias da República, procuradores especializados, delegados especializados nisso. Então, se nós não pudermos receber informações dos órgãos de controle, então o combate à corrupção não vai ser... perde a validade do COAF, inclusive. Exatamente, né? O COAF não tem a razão do COAF existir é essa, é comunicar os órgãos investigados responsáveis pela investigação. Doutor Caio, isso não pode levar a um retrocesso em investigações? Registro novamente que penso que essas questões devem ser levadas adiante com a prudência necessária. Cabe ao Poder Judiciário a decisão para estabelecer uma segurança jurídica, até para que a condução das investigações sejam levadas adiante com a punição sem risco para anulação posterior. Por isso, entendemos que, mais do que nunca, o Supremo Tribunal Federal deve sopesar a necessidade da sua manifestação rápida e breve, para que todos nós possamos, juntos, unidos, combater esse mal que assola não só a nossa nação, mas muitas outras nações, que é a corrupção. Compreendendo todos que, fora da legalidade, nós não chegaremos a lugar algum. Inclusive que precisamos que vem do Brasil, respeitar sempre as regras estabelecidas na lei, como limites impostos a todos nós, autoridades nós vimos há ou pouco não. até a prisão do ex-presidente do Peru, exatamente nisso, envolvendo a Odebrecht. Agora, a Lava Jato teve uma preocupação maior com essa questão das provas, porque nós já tivemos operações semelhantes que fracassaram exatamente pelo questionamento de provas. Sem dúvida, diversas operações e por questão de interpretação. Por exemplo, a Operação Castelo de Areia foi muito semelhante com a Lava Jato. Eram as mesmas construtoras envolvidas, os mesmos desvios, as mesmas fraudes. Agora, quando chegou no STJ, um membro do STJ entendeu que uma decisão do juiz não foi devidamente fundamentada. Não é que houve o uso de uma prova ilícita, hipótese alguma. Mas, digamos assim, que os magistrados tinham uma visão mais garantista. Agora, por que teve esse sucesso, esse êxito, a operação que já reverteu para os cofres da Petrobras mais de 2 bilhões de reais? E tem valores a serem devolvidos por conta dos acordos de colaboração em torno de 13 bilhões de reais. Então, é uma operação que até então teve sucesso e espero que continue tendo. Por quê? Porque tanto o ministro Sérgio Moro, então juiz, e os procuradores e a Polícia Federal, eles agiram com muita cautela, no estrito rigor da lei, para que não tivesse qualquer tipo de brecha para no futuro os tribunais superiores anulassem a operação. Então, diante disso, percebemos que existem alguns ataques, como viram que ela está condenando as pessoas. Os tribunais estão confirmando essas condenações. E políticos, também. Políticos poderosos, empresários desonestos poderosos. Então, é natural que surja esse movimento querendo brecar.
Agora, a sociedade sempre apoiou a Operação Lava Jato, espero que continue apoiando, porque o apoio da sociedade é primordial para que possa ser continuado esse trabalho. Eu agradeço muito a participação aqui da procuradora Tameia Danelon, que foi coordenadora da Força Tarefa aqui em São Paulo, e também o presidente da OAB de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Uma boa Obrigada. noite.